O assunto agora é saúde. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, fez uma pesquisa entre Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Brasil. E adivinhe o resultado. O Brasil é o país em que mais se automedica. De acordo com a pesquisa, muitos brasileiros usam remédios controlados sem a receita médica. O costume vem de nossos avós e se automedicar sem orientação adequada de profissional habilitado pode ser mais perigoso do que se imagina. Nosso corpo, ele foi feito para funcionar com os alimentos que nós comemos, o ar e a água que nós tomamos. Ponto. Ele tem um ritmo de funcionamento. Qualquer substância que entra artificial, qualquer substância, e os medicamentos, eles são substâncias artificiais, eles podem vir a comprometer o funcionamento do nosso organismo. Então, qualquer medicamento que entra, ele pode trazer uma série de efeitos colaterais. A gente sabe muito bem, na bula do medicamento isso vem descrito, tudo que ele pode causar de bom, de espera de efeito fisiológico, que é o que se almeja com o uso, e um monte de efeito colateral. Então, sempre que houver algum problema de saúde, o ideal é que se procure o profissional do diagnóstico, para saber o que se passa. O que se passa. E, a partir desse diagnóstico, o mais preciso ou exato possível, ter uma prescrição, um medicamento prescrito se for necessário. Um simples resfriado com uso de remédio errado pode se transformar num problemão e até levar à morte. Mesmo em sintomas que parecem corriqueiros, uma coceira na pele, um resfriado, o ideal é que você procure um profissional de diagnóstico ou até mesmo uma orientação técnica, um profissional que tem formação em anamnese, o estudo do nosso corpo. Quem são os profissionais que estudam como funciona ou como deve funcionar o nosso corpo? É o profissional médico e o profissional enfermeiro. Então, se eu tenho dificuldade de acesso ao médico, vamos procurar o profissional enfermeiro no posto de saúde, na empresa. Vamos procurar para uma orientação mais precisa possível do que está se passando. A psicologia também prevê o auxílio de medicações em alguns tratamentos. O psicólogo ele não medica, né? Ele faz outro tipo de terapia. Quem vai passar a medicação é o médico psiquiatra. Né? Então, assim, é bem importante falar isso e bem importante dizer que psiquiatras e psicólogos não são para loucos, né? São profissionais da saúde mental e que eles cuidam para que você consiga perceber sua vida, levar uma vida com bem-estar e conseguir aproveitar o máximo do seu potencial. A mania de doenças, denominada hipocondria, é um transtorno mental caracterizado pelo medo constante de estar doente. O hipocondríaco não consegue interpretar os próprios sinais do corpo, ele não se conhece. Né? Então é preciso se conhecer e saber realmente o que o meu corpo está pedindo. A pessoa que sofre deste mal se automedica sem orientação profissional. E é aí que mora o perigo. A hipocondria ela é reconhecida como uma doença. Né? O que vale lembrar que o nosso cérebro ele funciona assim. A gente sente, o cérebro já reage para se defender e depois a gente percebe o que é e depois interpreta aquilo que eu percebi e senti. Então, às vezes, a gente não tem essa capacidade porque não desenvolveu ou nós perdemos essa capacidade. Então, o hipocondríaco, geralmente, qualquer sinal que o corpo dá, ele interpreta ele de uma maneira equivocada. Então, a hora que ele sente, ele já dispara um nível de ansiedade tão alto que ele já acha que vai acontecer alguma coisa com ele, que já é uma doença e que ele pode morrer por conta disso. Segundo pesquisa do Proteste, 7 entre 10 brasileiros têm o costume de se automedicar com frequência e, inclusive, não observa a validade do remédio. A indústria, quando ela produz aquele lote, ela põe aquela validade, porque até aquela data, conservado da forma como ela coloca na caixa, forma de conservação, ela garante as propriedades daquela substância que está ali, que não tem contaminação e que o medicamento vai fazer efeito. A partir daquela data, ela não pode garantir o efeito do medicamento, a qualidade e as características do medicamento. Então, aquela validade ela tem que ser respeitada. Passou daquela validade, esse medicamento deve voltar
ou para o posto de saúde onde a família retirou, ou então até a farmácia onde foi feita a compra. Existe um descarte especial para medicamento. Não é no lixo de casa, seja injetável, seja xarope, seja comprimido sólido, creme, não é no lixo de casa. Deve retornar para a origem e lá ser feito o descarte adequado.